Por que os mangás estão dominando o mercado de quadrinhos americano? Por que os quadrinhos woke estão destruindo a indústria dos quadrinhos? O vídeo de hoje é quadrinhos lacradores versus mangá. Roda a vinheta. Você também é um herói, agora vai começar. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis, nós temos uma dica especial para vocês, hein? Uma loja de camisetas online atualizadíssima, no melhor estilo nerd, geek e cultura pop, com um tecido muito confortável e várias estampas incríveis, exclusivas da Zufa Story. E para conseguir aquele desconto, é claro, é só usar o cupom Heróis e Mais que vamos deixar aqui na descrição para vocês, tá bom? Aproveite! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje nós vamos bater um papo sobre esse assunto muito importante e que muita gente aí não acredita, mesmo com os números, mesmo com todas as informações, mesmo com a verdade sendo lançada na cara dessas pessoas, elas não acreditam que a cultura woke está destruindo o mercado de quadrinho americano, e não só o mercado de quadrinho, mas toda a cultura pop e de entretenimento desse país que influencia tantos outros. E aqui nesse vídeo de hoje você vai saber também por que os mangás estão dominando essa indústria. Por que só cresce a venda de quadrinhos mundialmente. Prepara aí uma pipoca, prepara aí um suco ou uma água, senta, fica confortável, porque o conteúdo de hoje é denso e o vídeo é bem longo. Vamos lá, Elvis, vamos começar? Vamos começar aqui com uma frase que pode mexer com o sentimento de muita gente. Quadrinhos não são para todo mundo e quadrinho de super-herói ainda é para homens. Exatamente, não estamos dizendo que são proibidos para as pessoas. Nós estamos falando do foco. Toda indústria, toda empresa tem um foco. E quadrinho de super-herói, o foco é homem. Vamos agora entender o que é essa cultura woke. A cultura woke tem como principal ponto a representatividade. Sim. Então você pega qualquer produto artístico, qualquer obra, qualquer produto de entretenimento, propaganda de marketing, qualquer coisa que você consiga introduzir a representatividade. Sim. Algumas das formas que esse pessoal woke usa para colocar representatividade nas obras é o seguinte: mudando o sexo, mudando a raça, mudando a sexualidade dos personagens. Eles não fazem isso de forma interessante. É uma forma panfletária apenas para passar uma mensagem política. Nas palavras do poderoso Kevin Feige, a representatividade é importante em todo o quadro. E os quadrinhos mapearam, traçando o caminho de quase todas as formas para o que fazemos no MCU. E nos quadrinhos, lá tem muitos personagens LGBTQIA+, e queremos mostrar isso na tela também. Queremos dar vida a esses personagens no cinema. Para dar alguns exemplos, por exemplo, no filme da Viúva Negra, nós temos o Taskmaster, que se tornou uma mulher e ficou muito ruim. Temos também a Arlequina, que de repente virou aí lésbica, né? Deixou de amar o Coringa. E temos também um exemplo que ficou muito famoso e polêmico, que é o Bob Drake, o cara pegador de mulheres, virou homossexual também, o Homem de Gelo. Isso, cara, e todos esses exemplos corroboram com o que a gente falou anteriormente. Não existe razão nenhuma dentro da lore, dentro da obra, dentro da narrativa, para que esses personagens se tornem dessa maneira. É apenas panfletagem, é apenas a cultura woke mostrando o que eles sabem fazer. Nas palavras da diretora da série Loki, desde o momento em que me juntei à produção de Loki, foi muito importante para mim e meu objetivo era estabelecer que Loki fosse bissexual. Isso era uma parte dele e de quem eu sou também. Eu sei que isso é um pequeno passo, mas estou feliz de todo o meu coração para dizer que isso agora é canônico no MCU. Cara, não precisa nem dizer que o personagem de Loki nos quadrinhos não tem
nada a ver com esse personagem Loki que nos foi apresentado ali na série. E inclusive, digo mais, o personagem Loki lá dos filmes dos Vingadores não tem nada a ver com isso que ela falou. Mas você já tá vendo, né? É porque ela é assim, então ela quer que o personagem também seja. E aí a gente consegue observar nas entrelinhas que as séries não têm apenas um motivo para expandir o universo, o UCM, não. E sim para colocar coisas que eles não tiveram coragem de fazer por medo ou por time. Outro exemplo disso, meus queridos heróis, é a escritora Gabe Rivera, que foi chamada para escrever a heroína América Chaves. Por quê? Porque ela é uma grande escritora de quadrinhos, porque ela é um gênio ali da ficção. Não, só porque ela é da mesma etnia, da mesma raça, sim, da mesma nacionalidade e da mesma sexualidade da personagem em questão. Pois é, então às vezes você pode ser escolhido apenas porque você nasceu ali e não porque você faz um trabalho bom. Às vezes você pode ser escolhido pela sua cor de pele e não porque você faz um trabalho bom. E isso é perigoso. Nas palavras de Gabe Rivera, bem, quando nós pensamos na ideia de a American Chaves ir para a faculdade, e assim, eu sou nova nos quadrinhos, este é meu primeiro quadrinho, então eu estava sem inspiração. Will Moss, o editor da Marvel, ficou tipo, bem, qual seria a sua escola dos sonhos? E foi quando eu pensei, bum, eu gostaria de ir para a Universidade Intergaláctica de Sotomayor. A ministra Sotomayor, primeira hispânica a ser nomeada para a Suprema Corte Americana por Barack Obama. É uma grande inspiração para mim quando eu estava começando. Eu li o livro dela, My Beloved World, repetidamente. E eu pensei, que lugar melhor para explorar a ancestralidade dos povos intergalácticos pretos e marrons, aliens e outros mundos. Imagine se houvesse uma universidade que tivesse tudo isso e estivesse em sua própria parte separada do multiverso. Vejam lá, meus queridos heróis, a história, ela é apenas um veículo para a discussão racial. O entretenimento e a arte ficam sempre em segundo plano, cara. Eles sempre vão querer passar na sua cara que são melhores que vocês, por estarem discutindo esses assuntos de maneira que eles acham certo. Eles não aceitam, cara, que nós tenhamos nossa maneira de pensar sobre essas questões, ou mesmo que você não ache interessante que essas questões estejam em primeiro lugar na obra. Em uma entrevista, Kelly Sue DeConnick, que foi uma das escritoras de Capitã Marvel, disse o seguinte: nós estamos horrorizados com o mercado de comics ultimamente. O mercado mainstream está vendendo muito pouco. Peraí, Elvis. Essa Kelly Sue, galera, foi uma das pessoas que falaram o seguinte: se você não gosta da minha política nos quadrinhos, então você não precisa comprar, não precisa ler. And if you don't like my politics, don't buy my book. Problem solved. Pois é, então... E ela tá reclamando aí. A galera não tá comprando. Não estão comprando e ela tá reclamando. Ou seja, se o Nerdola não compra, a culpa é do Nerdola. Elvis, o que você tá fazendo aí então? Cara, eu tô lendo Eternos, de Jack Kirby. Eu tô lendo quadrinho bom, né? Não tô lendo aqueles quadrinhos lacradores que a Sue DeConnick falou. Se não gosta da política dela, que não compre o quadrinho. Então, tô comprando coisa antiga. Em 2020, só o mangá Demon Slayer vendeu mais que quase todos os títulos juntos do mercado americano. Cara, isso é só pra provar pra vocês que o pessoal ainda está comprando quadrinho, está comprando muito, só que não estão comprando os quadrinhos lacradores, como a própria Sue DeConnick pediu, falou e depois tá reclamando. Por quê, cara? Porque é ruim. Me desculpem, não tenho o que falar, é ruim mesmo. Na Universidade Estadual de Nova Jersey, Roger, tem uma citação do professor Satoru Saito que diz o seguinte: os super-heróis podem dominar os filmes, mas onde se vende quadrinhos, o mangá é supremo. Para vocês terem ideia como essa questão política partidária está muito forte dentro desses quadrinhos wokes, sim, que foi caracterizado dois personagens vilões como figuras da sociedade. Um deles é um político, que é o Donald Trump. Republicano, que é, né, da direita, conservadora. E o outro é um psicólogo. Também conservador, que é o Jordan Peterson. Os dois foram caracterizados
como vilões. Mas esse, Elvis, não é o problema. Eles podem fazer isso, caracterizar quem eles quiserem. Isso é legal. Direito deles, né? O problema, cara, é que eles só fazem isso com conservadores. Isso. Nas palavras do grande Chuck Dixon. Agora, se fosse como a Mad Magazine, se os quadrinhos elevassem ou zombassem de cada presidente com a mesma severidade, ao mesmo nível eu estaria bem com isso. Mas isso é política partidária sendo colocada em um lugar que ela não pertence. A política partidária não pertence aos quadrinhos de super-herói. Galera, as grandes histórias, se você for dar uma pesquisadinha, elas não focam na política partidária de jeito nenhum, e sim em aspectos transcendentes da humanidade, como a luta do bem contra o mal, dilemas morais e etc. Galera, o grande ponto aqui é o seguinte, eles, essa galera woke, progressista, esquerdista, sei lá o jeito que eles querem ser chamados, eles não querem uma igualdade, eles não querem compartilhar um espaço público, onde um lado pensa uma coisa, o outro pensa outra, um lado faz de um jeito e o outro faz de outro. Não, eles querem dominar tudo, hegemonia, 100% o pensamento deles. Igualdade nada, é superioridade. E uma das características principais desses quadrinhos woke, ou do mercado woke, né, da cultura woke, é substituir personagens masculinos por mulheres e personagens LGBTQIA+. Foca nisso. Alguns poucos exemplos de substituição feminina em algumas obras é o Lobo, o Thor, Capitão Marvel, Gavião Arqueiro, Wolverine. E no cinema e na TV nós vemos muitos outros, como Caça-Fantasmas, nós temos também a Indiana Jones, 007 e outras mais que você pode ver aí uma lista gigantesca. Isso, cara, teve o Doctor Who, que também foi substituído por uma doutora, e mais recentemente, talvez o Batman e o Superman sejam substituídos ali no cinema por suas contrapartes ali femininas. E não se esqueça, Tony, o Hulk. A She-Hulk. Que vai substituir. Que também deve ser substituído, né, pela She-Hulk. A Disney tem um slogan que ficou muito famoso, chamado The Force is Female. Nas palavras de um dos produtores da época, David Filoni, foi o seguinte: foi isso que tentamos fazer com a saga Star Wars. Nós tentamos criar mais personagens femininas para representar tantas coisas. Provavelmente tivemos uns 2 milhões de filmes com papéis cinematográficos onde os homens foram protagonistas. E agora nós temos 2 seguidos que eram mulheres. O site IndieWire fala sobre o filme de Viúva Negra. A Viúva Negra não passa apenas no teste de Bechdel, força os homens ao se contorcerem e os colocam em seus devidos lugares. Uma parte de destaque mostra as 2 mulheres neutralizando seu irritante pai adotivo com conversa sobre menstruação. Mais forçado que isso é só aquela cena da Rey pedindo para o Finn soltar a mão dela. Só para contextualizar vocês sobre esse teste de Bechdel. Cara, é uma, sabe, é uma loucura. Uma loucura esquerdista. Loucura. Determina ali pontos que precisam ser feitos para dar uma igualdade entre os sexos nos roteiros, no filme. É tipo assim... Um manual. Se você não fizer isso, seu filme é machista. Ou seja, se você não tiver mulheres... Num certo contexto que ele indica... Se você não tiver... Seu filme é machista. Ele não passa no teste de Bechdel. Por exemplo, as mulheres têm que conversar entre si sobre outra coisa que não seja homens. Elas têm que ter nomes na obra. Elas têm que fazer... Cara, me desculpe, mas essa galera é meio... Sei lá, é meio louca, velho. É verdade. Pessoal, como nós estamos falando, os quadrinhos de super-herói, esse gênero de super-herói é pra garotos, é pra homens. O foco. O foco. Se você substituir esses personagens por mulheres, não vai mudar o maior público que vai consumir, ainda serão os homens. Isso é burrice e, além de tudo, anticientífico. No artigo Tears of Yours, nós temos a seguinte citação. Por exemplo, o hormônio masculino, testosterona, está relacionado ao desejo sexual e ao comportamento dominante dos homens. Essa relação poderia explicar o maior interesse dos homens em relação às mulheres por filmes de competição e sexo.
Os hormônios femininos, oxitocina e vasopressina, no entanto, supostamente estariam relacionados ao vínculo de casal e ao sentimento de amor em humanos. Do ponto de vista neurobiológico, essa diferença pode ser responsável pelo maior interesse das mulheres por filmes românticos. Agora, neste artigo, a gente vai, Tony, para a parte que liga diretamente ao gênero de super-heróis. Sim. Da teoria do investimento parental, pode-se prever que as mulheres preferem conteúdo de mídia que tratam de questões de escolha do parceiro, lealdade do parceiro e perda de um parceiro. E os homens são mais propensos a selecionar conteúdo de mídia que lidam com proteção de parentesco, inocentes, rivalidade, status, poder e a aquisição e manutenção de recursos. O artigo, ele parece refletir a realidade quando analisamos o que os personagens, homens, fazem de maneira geral nos quadrinhos de super-heróis. Por exemplo, a proteção de inocentes, a rivalidade, o poder, o status. Mas como as mulheres, Tony, se conectam nas histórias de super-herói? Sim, nós já sabemos como os homens se conectam. Agora vem as mulheres. É muito simples. As mulheres se conectam nas histórias de super-herói, principalmente na questão de escolha entre os parceiros, que é uma das características naturais das mulheres. Então, toda a história de super-herói que tem entrelaçado na sua narrativa esse romance, esse ponto do romance, as mulheres, em sua maioria, vão se conectar. Mas é a minoria dentro das histórias, cara. Isso. Isso é o motivo, porque gênero de super-herói, histórias em quadrinhos, é para os homens. E aí, Elvis, já achou? Já achou? Não, cara, não achei não. Eu acho que eu não tenho Crepúsculo, não. Não achou o Crepúsculo? Não. Por quê? Cara, eu nunca li essa merda. Eu acho que eu nunca assisti nem os filmes, cara. Crepúsculo não é pra homem, né, cara? Não é. Pois é, pessoal. Homens e mulheres, geralmente, na grande maioria das vezes, não gostam do mesmo entretenimento. Isso, cara. No quesito fantasia, mulheres e homens divergem. Um Bastante. gosta de uma coisa, outro gosta de outra. Essa é a verdade que essa galera woke não quer acreditar. Ou acreditam e se fazem de idiota. Talvez vocês ainda não estejam acreditando, mas, cara, olha, por exemplo, o sucesso de Crepúsculo e de Jogos Vorazes. A personagem principal, uma mulher, Sim. ambas mulheres, tem na sua história ali a escolha de parceiros. Sim. Sempre tem dois homens, às vezes mais, interessados nessas personagens e elas precisam escolher o seu melhor parceiro. Sim. E, cara, isso toca fundo nos sentimentos femininos. Sim, ambos os livros são sucesso do público feminino. Nos gêneros de super-herói, como nós já falamos, o foco não é o romance. Então essa coisa de escolha de parceiros não tem. Por isso muita gente acha clichê o relacionamento ali do Superman e da Lois Lane, por exemplo. Né? Pô, nossa, cara, isso é muito clichê, isso é muito fraco. Mas o público masculino não liga pra isso. Sabe por quê, Tony? Porque toca fundo na proteção de parentes, na proteção de inocentes, que é algo natural para os homens. Quando você vê uma história, por exemplo, do Superman com a Lois, o Batman com a Mulher Gato, você nota que os homens se atraem não por causa do romancezinho ali, não. É por causa da proteção do herói com aquela personagem mais frágil. Por exemplo, no mundo de Injustice, a perda de Lois Lane por Superman o quebra de tal forma que o transforma em um vilão, pois um dos quesitos principais do heroísmo ali se perdeu, que é a proteção de parentes e inocentes. Vamos a outra verdade nesse vídeo. Não enfatizar os aspectos naturais que atraem o seu público é um dos principais fatores que afastam esse público do seu produto. É por isso que os woke não conseguem vender, porque os aspectos naturais, biológicos, eles não estão presentes ali. Eles querem empurrar a ideologia na sua goela. O pensamento revolucionário. Eles querem mudar tudo e você precisa não só aceitar, mas bancá-los. Um exemplo é o filme da Arlequina. Ele é horrível demais, porém
tem alguns aspectos ali que homens gostaram. E esse filme foi bem mais consumido por homem. Isso. Mais de 50% das pessoas que assistiram no cinema foram homens. Cara, porque mais que o filme seja totalmente panfletário, ideológico, os aspectos de luta, batalha e heroísmo são coisas que atraem o público masculino. Aceitem essa verdade. Enquanto essa galera woke não entender isso, vai continuar indo ladeira abaixo. E vamos então aos mangás. Ironicamente, nós vamos começar essa parte com a seguinte citação. Diz aí, Elvis. As meninas leem quadrinhos. As meninas sempre leram quadrinhos. Se tivermos mais tempo, falarei com você sobre os mangás e o que isso provou sobre o mercado. Kelly Sue DeConnick. Mais uma vez, a Kelly Sue aparece aí, dando a cara a tapa. E ela tá certa, né, Elvis? Ela tá certa. Aí ela tá certa. Ela tá muito certa. E por quê? Por que os mangás vendem tanto? Sempre venderam. E por que as meninas, sim, leem mangás? É por conta da diversidade, só que da maneira certa. Já disse o nosso querido Chuck Dixon, não é difícil de ver. A arte é atraente, é diferente, é envolvente, é interessante, é variado. Então, há muitos motivos para gostar de mangá e não muitos motivos para gostar do que está por aí hoje com a galera woke. Porque o que está saindo agora para as duas grandes, Marvel e DC, é na maioria das vezes mal elaborado. Há algumas exceções, mas na maioria das vezes é mal elaborado, mal concebido. Há uma agenda política óbvia para tudo e não há variedade. Chuck Dixon. Alguém pode dizer aí, então o que não está sendo vendido é quadrinho de super-herói. É o gênero de super-herói que não está sendo vendido. Não. Se não, My Hero Academia, super-herói, e One Punch Man, super-herói, não fariam sucesso nos Estados Unidos. E hoje, junto com Demon Slayer, são dois grandes títulos que são vendidos lá. Porque as histórias são interessantes. Porque tem uma motivação e uma profundidade em cada personagem. Porque é feito de forma bem elaborada, diferente dos quadrinhos woke. Isso, e eles usam a diversidade. Diversidade de personagens, diversidade de ideias, diversidade de poderes. É muito incrível. Então, a diversidade é um dos pontos principais dos mangás. Vamos entender o mercado japonês e como os autores pensam, raciocinam para compor as suas obras, um pouquinho citando esse exemplo aqui. O grande gênio Hirohiko Araki, autor do mangá Jojo Bizarre, falou uma vez: no ano em que completei 16 anos, uma dupla de mangakas que usava o pseudônimo Yude Tamago fez sua estreia profissional com Ultimate Muscle. Eles tinham a mesma idade que eu. E o noticiário me deu um sobressalto. Eu estava na idade em que tive que começar a pensar seriamente no meu futuro. E ver o sucesso deles, comecei a pensar de verdade sobre por que todos os meus esforços estavam levando à rejeição. E o que me fazia diferente de Yude Tamago. Veja o que esse autor, cara, de sucesso, fez para entender o que ele estava fazendo de errado e o que os autores estavam fazendo certo e que ele simplesmente seguiu essa dica, né, Elvis? Pois é, cara, assim, um cara gênio daquele, você falou, não, mas ele tinha 16 anos na época. Mas, cara, olha a maturidade do cara. Pera aí, eu tô fazendo algo de errado, porque eu tô lançando minhas histórias, meus editores não estão nem aí, enquanto tem uma dupla de mangakas com a mesma idade que eu, que estão fazendo sucesso. Eu devo estar fazendo alguma coisa de errado. Cara, olha isso, cara. Será que esses woke pensam isso? Não. Você é que tá errado por não consumir o quadrinho deles. Tá vendo aí? Outra citação do Hirohiko Araki que a gente tem que trazer pra você é que ele disse: quando entrei na profissão, muitos editores eram do tipo severo. Eles não eram de forma alguma da opinião de que eles deveriam evitar dizer qualquer coisa que pudesse prejudicar o orgulho de um mangaka novato. Pelo contrário, os editores tratavam o novato como os profissionais que eles aspiravam ser e os pressionavam com críticas implacáveis. Lá, pessoal, os editores ainda hoje pressionam os autores. É só a gente ver o tanto de sucesso
que existe aí, desde Sim. a época do Hirohiko Araki. Sim, cara, One Piece ainda está sendo produzido Isso, cara. da mesma forma que era produzido há 20 anos atrás. Jujutsu Kaisen, o próprio Demon Slayer, que é tudo atual. O que acontece? Esses produtores, eles têm que pressionar. Olha, você tá fazendo errado. Isso o público não vai gostar. Isso. Não tem nada a ver com o gênero que você tá desenhando. Será, Tony? Será que esses editores japoneses iam poder agir dessa maneira aqui nos quadrinhos Wokes? Com certeza não. Para enfatizar, olha só o que o Chuck Dixon fala sobre mangá. No mangá japonês, há quadrinhos de golfe. Não há só uma história em quadrinhos sobre golfe. Existem várias histórias em quadrinhos sobre golfe. Um dos meus mangás favoritos é sobre pescaria. É só sobre pescaria. Não se trata de vampiros pescando em outro planeta, ou bruxas pescando, ou pesca após um apocalipse zumbi. É sobre pescar de barcos, pescar na praia, pescar nas margens dos rios. E as histórias são fascinantes, lindamente desenhadas e maravilhosamente realizadas. Chuck Dixon. Então, galera, vocês veem que os mangakas pegam um gênero ali que pode parecer chato para algumas pessoas, né? E faz uma história magnífica. Faz uma história interessante. E o que os mangás Wokes têm com o universo gigantesco, por exemplo, do Aquaman, cara, que foi descontinuado pela DC, algo que não acontecia há muito tempo. Eles não conseguem fazer nada interessante. Por quê? A Mulher Maravilha também foi descontinuada, a Yara, né? Pois é, cara. Nós temos também o Superman gay. Bi, né? Eles dizem que é bi. Bi, é. Que já a gente sabe que só não foi descontinuado ainda com as vendas lá embaixo, porque tem vários players atrás ali bancando, dando prêmio pra essa HQ que é ruim. Ninguém tá lendo isso aí, galera. É muito ruim mesmo. O que o Woke traz pra gente é isso. O Robin gay é outro exemplo e muitos outros mais exemplos que simplesmente não vendem. Voltando ao que a Kelly Sue DeConnick falou. As meninas sempre leram quadrinhos. Sim. Mas elas sempre leram Mangás. Isso. São os mangás que dominam ali a leitura das meninas. E mais uma vez, Tony, isso não quer dizer que não tenham meninas desde sempre lendo comics, mas era a minoria. Já lá no Japão, não. Existe gênero que só meninas consomem. Tipo assim, 99% do mercado consumidor daquele gênero é meninas. Exato, e agora nós vamos destrinchar para vocês a divisão de gêneros, para você entender um pouco como é que é feito lá. O termo HQs é para todos, e garotas leem quadrinhos. É usado de fato pelo mercado japonês, contudo, separando o público em gêneros literários, o que é o básico para se vender em um produto, entender o seu público-alvo. A divisão básica dos gêneros no mercado japonês é shonen, super-heróis, poderes, muita violência, proteção, ou seja, usa todos os aspectos que interessam o público masculino jovem. E temos os shoujo, que tem romances, beijos, rejeição amorosa, escolha de parceiros, tudo que interessa o público feminino. Galera, a gente sabe que existem vários subgêneros lá no Japão, né? Mas nós citamos esses dois aí, que são os principais. Se você quiser alguma coisa mais profunda sobre isso, a gente vai fazer aqui no canal, tá bom? Galera, mesmo os shoujos que tem ali, que tem um subgênero Magic Shoujos, né? Que as personagens principais têm magias, elas têm aventuras e têm batalhas, são totalmente diferentes dos shonens, ok? Primeiro, as personagens são mulheres. Sim. Né? São mulheres. Então, tem várias roupas, vários vestidos. É uma coisa meio de passarela mesmo, pra mostrar ali as roupas. Por quê? Porque atrai o público feminino. Sim. E outra coisa, as batalhas são mágicas, são magias. Elas não partem pra porrada física. É muito pouco a questão da porrada física, né, Elvis? Exato, cara. A gente tem dois exemplos aqui que a gente pode citar. Isso, cara. Temos ali a Sailor Moon, que foi criada em 1991. E tem a Sakura Card Captor, que foi criada em 96. Só esses dois exemplos, que são muito famosos, ainda hoje pro mercado Até jovem hoje. feminino, já é pá de cal aí nesse assunto sobre os gêneros
ali voltados para meninas. E pessoal, isso não é sexismo, isso não é machismo, não. É você compreender o que atrai o teu público e você escrever para ele. Muitas pessoas gostam de ler sobre super-heróis, outros gostam de fantasia, outros de ficção científica ou de drama, romance, comédia, e cabe a nós, artistas, sabermos o que queremos fazer e para quem vamos fazer. A diversidade é uma força necessária para a arte e principalmente para o storytelling, e os mangás usam isso. Mas no caso dos mangás, a diversidade ela é usada nas histórias, personagens e gêneros. Não a diversidade de inclusão, empurrado por lunáticos, politiqueiros que colocam suas ideologias em personagens e histórias que fazem parte de um gênero e têm seu público tradicional. Cara, imagina você mudar o filme do John Wick, colocar ali mais romances, cenas ali onde ele vai ter aquele romancezinho e tudo mais, só pra atrair mulheres pro filme. Sim. Ou então, o Crepúsculo coloca muito mais batalha, coloca muito mais coisa ali dos homens pra atrair esse público masculino. Inicialmente, você ia até ter ali... Ia ter uma nova inclusão de uma uma galerinha público pequena. Mas o que aconteceria com o público tradicional? Eles iam abandonar. Ia abandonar. Cara. É isso que tá acontecendo hoje com os quadrinhos wokes, cara. O cara pega o Superman, transforma ele em bi, e aí ele atrai uma galerinha. Só que essa galerinha, ela não sustenta. Ela não consegue manter ali, ó, o negócio e nem aceso. gosta das outras características do estilo. É isso que eles ainda não entenderam. Chamam a galerinha, mas afastam a galerona. Exatamente. Esse é o problema. Cara. Exatamente. Para ilustrar o que estamos falando, olha o que o Jordan Peterson falou sobre isso. Abre aspas para Jordan Peterson. Se as pessoas não estão te ouvindo, pare de falar com elas. E esse é o melhor conselho que eu posso te dar. Se você tem coisas a dizer, você as diz. Mas você deve encontrar pessoas que vão te ouvir. Fica com essa aí, né, Elvis? Exatamente, cara. E aqui tem um livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, o antídoto para o caos, que é um best-seller e vale a pena você comprar. E aqui, de uma autora brasileira chamada Ana Caroline Campagnolo, que fala sobre o feminismo, perversão e subversão. São 2 livros incríveis que a gente indica para vocês lerem. Esse foi o vídeo de hoje, cara. Obrigado por você ter ficado até agora, até o final aqui nesse vídeo longo, né? Mas muito necessário. Queremos agradecer aos membros do canal, os novos membros. Vamos deixar o nome deles aí no final. E queria pedir para você se inscrever se não for inscrito ainda, deixar aquele like e ativar o sininho aqui das notificações, né, Elvis? Exatamente. Esse vídeo a gente pegou as referências no canal Literature Devil. A gente vai deixar o link aqui para você ir no vídeo. Muito bom. É um vídeo incrível e a gente indica o canal para vocês. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Queremos agradecer aos membros do canal David Neres, Omenon Nego, Igor Kainá, Jonatas Alves, Fernando Dutra, Luiz Knapp, Marcos Aurélio Carrara, Dica HQ e Artures. Muito obrigado pela força de vocês. E você ainda não é membro? Se torne membro do canal. Heróis e